Meus irmãos, existe uma clara distinção entre espiritualidade e religiosidade. Enquanto uma verdadeira espiritualidade, que necessariamente precisa passar pelo Deus verdadeiro, encarnado em Cristo Jesus, leva essa pessoa a crescer no seu relacionamento com Deus, se aprofundar no seu relacionamento com Deus, conhecer o amor, a graça e o poder de Deus. Nos leva também a abençoar o nosso próximo, abençoar quem está ao nosso redor. A religiosidade, ao contrário, ela, por incrível que pareça, ela nos afasta de Deus. A religiosidade nos aproxima dos homens. A religiosidade, ela nos aproxima da religião, mas ela traz uma série de normas, de regras feitas por homens, que vão, na verdade, nos afastando de fato do relacionamento com Deus. E muitas vezes nos impede até de ajudar um semelhante. Em nome da religiosidade, muitas vezes, as pessoas são grossas, são mal educadas, se colocam numa posição de superioridade e continuam alienadas do seu próximo. O texto bíblico que nós vamos trabalhar hoje nos conta uma história onde nós vamos aprender um pouco sobre essa diferença de espiritualidade e religiosidade. Então, quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Uma história pequena, num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Para aqueles que estão acompanhando a exposição de Lucas, e mesmo que você não tenha acompanhado, eu quero fazer essa retrospectiva para você entender um pouco do contexto. Muito recentemente, Jesus tinha curado uma mulher corcunda, que há anos não conseguia ficar ereta e levantar sua cabeça. E essa enfermidade não era uma questão somente ortopédica, mas era uma questão espiritual, porque o texto bíblico diz que havia um demônio dentro dela que encurvava a sua coluna. Jesus tinha curado essa mulher ao expulsar esse demônio e trazer a plenitude de saúde para aquela mulher. Isso aconteceu dentro de uma sinagoga em um sábado. E quando Jesus cura essa mulher no sábado, dentro da sinagoga, o líder da sinagoga, ele não gostou nada do que Jesus tinha feito, a ponto de confrontar, desafiar Jesus e achar um desaforo que Jesus tivesse curado aquela mulher em dia de sábado. Jesus, então, na mesma firmeza, repreende aquele homem e deixa explícito para todo mundo a hipocrisia dele. A questão é que, dos 10 mandamentos, o quarto diz que os judeus eles deveriam guardar o sábado e dedicar esse dia ao Senhor. Qual era a intenção de Deus com essa lei? E, inclusive, é nesse sentido que essa lei se aplica a nós hoje. Que nós não vivêssemos somente para o trabalho, mas que nós tivéssemos um dia da nossa vida que nós pudéssemos nos dedicarmos ao Senhor. Um dia onde nós pudéssemos parar e investir no nosso relacionamento com Deus. A igreja tem feito isso historicamente, se reunindo agora não mais no sábado, mas no domingo, porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Era um dia também para a família, era um dia também para o descanso. Inclusive, lá no Antigo Testamento, essa lei espiritual também servia como lei trabalhista, para que os homens não trabalhassem 7 dias na semana, 365 dias
no ano e fossem explorados de alguma forma. Então, infelizmente, nos tempos de Jesus, os homens, no lugar de cumprir essa lei de uma forma espiritual e ter o sábado como um dia de alegria, de matar um cordeiro e fazer ali um churrasco para a família, e ir na sinagoga aprender da palavra de Deus, no lugar de ser um dia maravilhoso, em família espiritual, como é o domingo cristão, o que aqueles homens começaram a fazer? Começaram a criar um monte de regras em relação ao sábado. Então tinha uma regra, por exemplo, que o homem não podia no sábado dar mais do que 100 passos. Então você, para levantar da cama, você começava a contar quantos passos você dava. A comida comida no sábado, a alimentação comida no sábado, a refeição do sábado era preparada na sexta-feira, porque não podia se preparar a refeição no sábado. E havia uma lei que se você tivesse enfermo, tivesse com febre, qualquer enfermidade, o médico não podia te ver no sábado. Ninguém podia ser curado, medicado no sábado. E é baseado nessa lei que os homens não podiam ir no médico no sábado, a não ser se fosse uma parada cardíaca, um caso de vida ou morte. E mesmo assim, talvez a pessoa seria julgada, porque talvez ela trabalhou no sábado e era melhor deixar o outro morrer, que o líder religioso ele repreende Jesus, porque Jesus cura não com medicina, mas de forma milagrosa um homem no sábado. Então, depois dessa história que aconteceu lá na sinagoga, depois que Jesus mostrou para eles que mais importante que essa religiosidade em relação ao sábado é fazer o que é bom e correto no sábado, em todos os dias da semana, o que acontece? Jesus ensina várias parábolas em relação ao reino, várias lições em relação ao reino, inclusive daqui para frente vocês verão outras parábolas em relação ao reino, e no meio dessas histórias sobre o reino de Deus, Lucas insere aqui um fato que ocorreu, onde Jesus cura outra pessoa, também no sábado, na casa de um dos homens mais importantes do judaísmo daquela época. E eu não acho que isso foi por acaso. Olhando esse contexto, nós entendemos que Jesus ficou muito incomodado com a religiosidade que ele encontrou lá no sábado na sinagoga. Muito incomodado. A ponto de que, na primeira oportunidade que ele teve diante dos líderes judeus, de ensinar novamente sobre aquela questão, ele o fez. Ele podia ter só curado aquele homem, mas ele aproveita para ensinar mais uma vez sobre esse fato. Ele quer ensinar que o reino de Deus não é uma religiosidade incoerente, mas uma espiritualidade que liberta. Então, no verso 1, o texto bíblico diz que num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus, fariseus eram uma das seitas do judaísmo daquela época, como nós temos assembleanos e batistas, nós tínhamos saduceus, fariseus, essênios, etc. Os fariseus eram naquele momento a principal denominação do judaísmo. Então, Jesus é convidado para tomar uma refeição na casa de um dos principais. Essa expressão aqui, principais, essa palavra, inclusive, em alguns lugares é traduzido como chefe, é traduzido como príncipe, como governador. Então, não é que ele era um dos principais, como aqui na igreja nós temos vários irmãos importantes. Era, de fato, alguém muito importante da religião daquele tempo. Aquele homem muito importante, dentro do maior grupo religioso da época, que é os fariseus, convida Jesus para tomar uma refeição no sábado. Isso também é algo muito comum. Os homens importantes e ricos da época, no sábado, abriam suas casas e convidavam muitas pessoas. Jesus está na circunvizinhança de Jerusalém, é o profeta mais famoso da época, então seria muito comum que ele fosse convidado para esse tipo de banquete. E o texto bíblico diz, inclusive, que eles estavam observando Jesus. Então não foi um convite para relaxar, não é um momento de descontração, não é vamos comer com o mestre porque nós amamos Jesus. É uma arapuca, é uma armadilha. Um dos homens mais importantes da religião, já incomodado com tudo que Jesus estava ensinando, porque a sua pregação de verdadeira espiritualidade colocava em xeque a sua religiosidade, ele convida outras pessoas importantes da religião e prepara um banquete para Jesus. Só que tinha ali também um homem hidrópico. Eu tive que pesquisar sobre isso. Quem aqui sabe o que é hidropsia? Só os médicos aí de plantão e o pastor Biratã, que é um doutor honoris causa. O pastor Biratã tem uma mente privilegiada. Irmãos,
até onde eu estudei, os médicos podem me corrigir ali no final, pelo que eu entendi, a hidropsia, até olhando aqui à luz da palavra no grego naquele contexto, é uma expressão genérica que pode ocorrer, que diz respeito a um sintoma que pode ocorrer com uma pessoa por causa de variadas enfermidades. Então era difícil saber o que estava provocando no homem a hidropsia. E o que é a hidropsia? É ter parte do seu corpo ou membros do seu corpo muito, mas muito inchado, cheio de líquido. Então, a gente não sabe se aquele homem, por exemplo, estava com seus 2 braços inchados, se ele estava todo inchado, se era um braço só, porque a Bíblia fala que Jesus pegou na mão dele. Então, ele estava com algum sintoma, e não é aquele inchaço porque estava quente, por causa da pressão que subiu um pouquinho. É aquele sintoma que você olha e assusta. Essa é a ideia aqui. Então, no meio daquele banquete, havia um homem que estava enfermo, e certamente nenhum médico estava dando conta da situação, senão Jesus não ia fazer ali um milagre. Então Jesus se dirige aos intérpretes da lei e aos fariseus. Então fica claro que eu já tinha dito, que não é um banquete só com qualquer fariseu, mas ele já tinha convidado os teólogos da época e outros da sua seita religiosa. E Jesus então, diante daquele homem enfermo, pergunta para eles a pergunta que gerou a maior discussão na sinagoga, talvez dias atrás, talvez até no sábado anterior. A gente não sabe exatamente aqui a cronologia, mas foi muito próximo. Eu posso ou não posso curar no sábado? Eu não sei como que Jesus fez essa pergunta, eu não sei qual foi o tom, mas eu imagino um sorriso no rosto de Jesus. Porque é muito legal discutir essas coisas, como eles discutiam. Pode ou não pode curar uma pessoa no sábado? Nenhum deles nunca tinha orado e ninguém tinha sido curado. Só que agora quem está perguntando é o Deus Criador de todas as coisas. Então Jesus pergunta, e aí gente, vamos retomar a discussão? Vamos parar aqui a janta? Vocês estavam chateados porque eu curei a mulher lá no sábado? Vamos lá, o que vocês acham? Pode ou não pode curar no sábado? Vou deixar a palavra com vocês agora. Aí, o pessoal, já sabendo que a última vez que Jesus tocou nesse assunto, ele fez um grande milagre, expulsando o demônio e a mulher saindo ereta da sinagoga, fica todo mundo, segundo o texto bíblico, em silêncio. Verso 4 diz que eles não disseram nada, porque sabiam que estava por vir. E de fato Jesus faz o que estava por vir. Jesus então pega na mão daquele homem e cura ele. O que significa? Não é essa cura do teleevangelicalismo brasileiro. O que você está sentindo aí? Não estou com uma dorzinha de cabeça. Vem cá! Aí o cara dá uns gritos ali, a cabeça até para de doer. Está curado! Aí dá um testemunho. Não. O cara estava todo inchado, a gente não sabe a região que ele estava inchado. Jesus pega ele pela mão. O texto bíblico diz que pegou na mão daquele homem e o curou. O texto bíblico não dá detalhes se Jesus orou, se Jesus deu um comando. Mas você imagina um homem com um bração inchado e aquele negócio reduzir na hora, ficar normal. Silêncio reinando, a glória de Deus sendo manifesta. E aí Jesus fala para o homem, agora vai lá para a tua casa, vai lá mostrar para a tua família o que Deus fez para você. Aí, Jesus pergunta de novo, em face do silêncio deles. E aqui não é uma pergunta qualquer, mais uma pergunta retórica e uma pergunta muito aguda. Quem de vocês, que se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo se for no sábado? Aqueles que lembram da pregação de Gênesis, se lembra que José caiu num poço? Lá, naquela região do mundo, uma região semiárida, era muito comum eles terem cisternas, que eram grandes buracos cavados, que você tinha uma cavidade, que passava um boi ou até uma criança, e por baixo da terra eles faziam uma grande piscina, que era muito maior do que a entrada. Então, quando chovia, essa água ficava reservada ali dentro. Não eram muitas vezes poços, como a gente tem aqui, que pegavam lençóis freáticos, mas eram cisternas, que colhiam essa água da chuva. Então, inclusive, era comum que em períodos mais de seca, não houvesse água ali dentro, e a pessoa, caía ali dentro. Às vezes não morreria afogada. Mas em período de chuva, a pessoa que cai, o animal, pode morrer afogado. Então, é disso que ele está falando aqui. E Jesus levanta uma pergunta óbvia.
Se um animal seu, um boi, cair lá, você não vai correr para tirar uma ovelha, um boi, você vai deixar ele morrer afogado? Ou você vai deixar ele morrer lá, porque quebrou a perna, porque morreu de fome? E se for seu filho, você não vai tirar na hora? E você vai ficar preocupado em contar se foram 100 passos que você deu para resgatar, ou o tanto que você transpirou? Não, de forma nenhuma. Você vai salvar de forma imediata. E aqui que está a questão. Porque pensar em quebrar não a lei de Deus, mas a lei que eles criaram em torno do sábado, para salvar um filho, uma criança, é óbvio. Agora, olha a hipocrisia deles. Caiu um boizinho no poço. Vamos salvar o boi. Vamos salvar os animais. Parece o pessoal de algumas ONGs de hoje. Não pode matar, não pode comer. Vamos salvar. Mobiliza a família inteira, porque para tirar um boi do buraco, não acho que um homem sozinho vai tirar, meu irmão. Chama a família toda, todo mundo quebra a lei dos 100 passos no sábado, e a mobilização total e completa para salvar o boi. Agora, chega uma pessoa enferma, um ser humano, um semelhante, enfermo. Não. Continua com a sua dor. Não pode nem no médico. Continua com a sua febre. Se Deus não te matar, no domingo alguém vai cuidar de você. Então, Jesus, quando ele faz essa pergunta, ele mostra a hipocrisia deles e a incoerência da religiosidade que eles tinham. Porque atender um ser humano necessitado não podia, mas salvar um animal podia. Então, parecendo com a geração de hoje, muitas vezes o animal tem mais valor do que um ser humano. Isso que a religiosidade faz, a religiosidade nos leva à incoerência. Então Jesus está aproveitando aquela oportunidade com a liderança dos judeus para retomar a questão levantada na sinagoga e dar um ponto final na questão. E explicar de uma vez por todas que o sábado não é uma lei que você precisa cumprir de uma forma religiosa, mas é um princípio sagrado, em que inclusive no Novo Testamento Paulo vai salientar que não existe mais dias santos, que todos os dias são santos no Senhor. E que o culto não é mais só no sábado ou no domingo, o culto é a nossa vida em adoração constante. E que sim, nós precisamos nos reunir em comunidade semanalmente, porque é bíblico também, e a igreja por costume se reunir no domingo, mas ela pode fazer isso inclusive em outro dia da semana. Lá no Oriente Médio, por exemplo, os muçulmanos se reúnem, o dia sagrado deles é sexta-feira. O que acontece no domingo? Dia normal de trabalho. Então, os muçulmanos, quando se convertem, não tem como eles se reunir no domingo, porque todo mundo está trabalhando no domingo. Qual é o dia de adorar Jesus no mundo muçulmano? Sexta-feira. Então, não é importante se é sexta, se é sábado ou domingo. Agora, porque Jesus ressuscitou no domingo, a história da igreja, temos preferencialmente nos reunido no domingo. Agora, nós temos até hoje alguns segmentos cristãos que querem colocar essa religiosidade em torno do sábado. E muitas coisas não podem acontecer no sábado. E aí tem listas do que pode ser comido, do que pode ser feito, do que pode não ser feito no sábado. Isso é um equívoco. Eles aceitavam salvar um animal, mas não ajudar um próximo em sofrimento. Religiosidade. E Jesus está dando um ponto final nisso. É uma pena que muita gente está escrevendo coisas depois. Jesus curou aquele homem porque ele teve misericórdia daquele homem. Jesus não estava preocupado se era sábado. E em algum momento, o mestre diz algo mais ou menos assim: o sábado é para o homem e não o contrário. O que isso significa? Quando Deus criou a lei do sábado, era pensando no bem do ser humano. Pensando que o ser humano teria um dia para se dedicar ao Senhor, que ele não teria que trabalhar, que ele iria se dedicar à sua família. E não o homem que foi feito para o sábado. Eles idolatravam o sábado. E tudo girava em torno do sábado. E até hoje para os judeus é assim. Isso é legalismo. Eles criaram em torno de um princípio, um mandamento bíblico, uma série de regras humanas. Uma inversão. O que era para ser algo espiritual se tornou algo religioso. E a religiosidade traz o legalismo. E o legalismo é isso, quando a gente começa a colocar leis acima da lei de Deus. E a gente começa a dizer que as pessoas precisam fazer isso ou aquilo, baseado na nossa compreensão e não na palavra de Deus. E aí eu afirmo pela segunda vez essa pregação, a grande ideia do texto, que o reino de Deus não é religiosidade incoerente, mas uma espiritualidade que liberta. Havia uma incoerência na religiosidade em relação ao sábado.
Uma pessoa podia ficar enferma, mas a gente podia quebrar a lei dos 100 passos para salvar um animal. É isso que a religiosidade faz, ela gera incoerência. É isso que o legalismo faz, gera incoerência. Mas uma espiritualidade verdadeira traz verdadeira liberdade. Então Jesus curou aquela mulher no sábado, Jesus está curando esse homem no sábado, e não foram só os seus corpos que foram livres da enfermidade, mas o espírito, a alma, socialmente, eles experimentaram liberdade, restauração, certamente foram ali, diante da presença gloriosa de Deus, reconectados com o próprio Deus, e certamente ficaram livres daquelas enfermidades para terem seus relacionamentos com outros semelhantes também restaurados. Então nós vemos os judeus com a religiosidade incoerente e vemos Jesus com uma verdadeira espiritualidade trazendo liberdade. E aí eu quero aplicar esse princípio nas nossas vidas e quero começar dizendo que, acima de tudo, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeira liberdade. Jesus, ele morre na cruz para libertar o seu espírito dos pecados que aprisionam você, ou que aprisionavam você. Jesus não morre na cruz para criar uma religião, para que homens poderosos usassem a religião para controlar você. Jesus, ele morre na cruz para trazer vida verdadeira. Jesus morre na cruz para trazer a você verdadeira liberdade. Jesus morre na cruz para te dar liberdade espiritual, para você ter acesso a Deus. Antes de Jesus morrer na cruz, se você quisesse adorar a Deus, você tinha que ir até um sacerdote. Hoje, todos nós somos sacerdotes em Deus e temos acesso livre ao Criador e podemos adorá-lo com as nossas vidas. Então o Evangelho, ele não traz aprisionamento, mas o Evangelho liberta. É por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele homem foi livre de uma enfermidade que ele possuía. Jesus pode curar enfermidades e pode te livrar de questões biológicas, mas mais do que isso, Jesus deseja e pode libertar seu espírito. Não é se tornando parte de uma religião que você vai ser livre. Não é se tornando batista que você vai ser livre. Não é virando evangélico que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas é tendo um encontro verdadeiro com Jesus. Se entregando completamente a Jesus e dizendo: Jesus, se o Senhor pode, e eu creio que o Senhor morreu na cruz, me liberta completamente, me liberta dos meus pecados, me liberta de mim mesmo, me liberta do meu egoísmo, e o Senhor pode te dar essa verdadeira liberdade. A vida verdadeira e a verdadeira liberdade que nós queremos não está em sair e fazer o que queremos. Essa é a liberdade que o mundo propõe, que deixa a pessoa escravizada dos seus próprios instintos e dos seus próprios prazeres. A liberdade que Cristo propõe a nós é uma liberdade verdadeira, que nos leva à submissão a Deus, mas nos dá verdadeira liberdade espiritual e controle dos instintos que antes nos aprisionavam. Então, o que o mundo propõe como liberdade não é liberdade, é escravidão. Mas o que Jesus propõe como liberdade é liberdade verdadeira. Então, eu quero que você entenda isso, você que está aqui e ainda não deu esse passo para experimentar a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não tem a ver com seguir alguns ritos de alguma religião, a ser desapegado de bens materiais, a meditar. A verdadeira espiritualidade está ligado a estar reconectado com o Deus único e verdadeiro, que é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E para isso, você precisa que as barreiras que te impedem de se achegar a esse Deus, que são os seus pecados, sejam destruídas. E só uma pessoa pode fazer isso por você, que é Jesus. Jesus não quer que você seja só evangélico. Tem muito evangélico aprisionado em religião. Tem muita gente que deixou de ser católico e virou batista. Tem muita gente que era espírita e hoje é evangélico. E você continua na mesma canoa furada. Porque a religião não salva ninguém. O que você precisa é de Jesus. Esse Jesus que no meio daquela religiosidade libertou aquele homem. Jesus quer te dar vida abundante. Jesus quer te dar liberdade de verdade. Jesus quer te libertar. E aí é muito importante nós entendermos
que em Cristo há leis espirituais, há uma ética cristã. É óbvio, não confunda a verdadeira espiritualidade com libertinagem. Agora eu sou livre, Jesus me salvou, vamos dar vazão à nossa carne. Claro que não. É claro que há uma ética cristã proposta a todos nós, que não é algo de fora para dentro, mas emana de dentro para fora. Porque a questão é, uma vez que eu fui recriado em Deus, eu passo agora a ter prazer e alegria nos valores de Deus. E aí eu passo a viver a lei de Deus, não por um esforço que é imposto de fora, mas porque agora a minha nova natureza está consonante com a natureza de Deus, e porque nós temos a mente de Cristo Jesus. E viver a cultura do reino e cumprir a lei de Deus é parte do que nós somos. Ao contrário da religiosidade, que tem uma série de normas e regras. É por isso que aqui na igreja nós temos uma série de princípios que estão na Bíblia, que para aqueles que nasceram em Cristo é uma questão só de compreender, porque o nosso instinto espiritual é para viver exatamente isso que está proposto na Escritura. Agora, não existem muitas regras, e eu talvez me lembre só das regras que o governo impõe quanto à Assembleia, essas coisas, mas de forma espiritual não há regras, a não ser aquilo que a Bíblia propõe para nós. Diferente de muitas igrejas, onde as pessoas começam a ser cerceadas nas suas liberdades em relação a questões humanas. Então, por exemplo, ainda que nós saibamos que ao cristão é esperado que ele se vista de uma forma santa em todos os lugares, nós não vamos impor uma etiqueta de vestimenta, como muitas igrejas já fizeram e ainda hoje é feito. Porque isso é religiosidade, isso é tampar o sol com a peneira, isso é fazer roupa para a nossa vergonha com folha de figo, folha de figueira. O que adianta a irmã usar coque, não passar maquiagem, usar saião e dar lugar à sua lascívia e concupiscência igual uma pessoa que não tem Cristo? Quantas histórias a gente não conhece das irmãs do coque, que geram escândalos terríveis? O que adianta o varão que só anda de terno, mas que faz piadinha indecente, que canta a mulher do outro? Então a gente não está preocupado com etiqueta e com roupa. Ainda que naturalmente a gente espere que você que é regenerado e regenerada, saiba que o seu corpo é para glorificar a Deus e dar alegria a seu cônjuge. E se você não tem um cônjuge, o seu corpo não é para você atrair pessoas. Se você usa o seu corpo para atrair alguém, você vai ter um péssimo casamento, porque você vai encontrar alguém que está preocupado com o seu corpo. E quando esse corpo não for mais o que ele é hoje, você está perdido ou está perdida. Porque a pessoa não casou com a sua essência, casou com o seu corpo. Então, nós precisamos ser santos na vestimenta. E eu espero que o Espírito Santo esclareça isso, não só na vestimenta, mas nas exposições, em redes sociais. Verão vem chegando, o pastor fica bem preocupado, porque a gente sabe que alguns irmãos têm dificuldade de operar na graça de Deus. É triste isso, porque parece que algumas pessoas querem o legalismo, querem as regras, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos insistir que o Espírito de Deus que habita em você vai te iluminar. E você vai ser santo no inverno e no verão. Você vai andar bonito com Jesus, você vai andar linda com Jesus, mas sem usar do seu corpo para atrair pessoas que não deveriam ser atraídas. Então a gente não vai pôr regra de vestimenta, a gente não vai pôr regra em relação à linguagem. É claro que, igualmente, é esperado um linguajar que seja desprovido da infâmia desse mundo. Hoje de manhã foi engraçado. Cheguei de São Paulo ali na rodoviária, peguei um Uber. Cheguei, o cara me deu bom dia e já subiu o volume, um louvorzão, daqueles bem egocêntricos, falando que eu cheguei meio cansado, eu saí do Uber até assim. Aquele, sabe, você é o cara, você é especial, Deus não é nada e você é tudo, daqueles louvores. E até quando eu sentei no banco, tinha um folhetinho evangelístico, e eu fiz questão de sentar em cima. Que ali haveria uma experiência
que se comprovou. O rapaz que aparentemente queria me evangelizar, deixando um folhetinho e metendo um louvor alto, me acordando, até é bom que eu cheguei mais desperto aqui. Em 2 minutos, antes da gente chegar ali no Morro da Glória, o cara já tinha falado 2 palavrões pesadíssimos, falando do governo atual, que se eu repetisse aqui, ia gerar escândalo. Não é a área cinzenta, não. O cara caprichou mesmo. E aí eu fiquei, Senhor, eu exorto meu irmão em Cristo, eu deixo ele me evangelizar, o que eu faço? E eu confesso aos irmãos que depois de 2 noites dormindo dentro de um ônibus, eu peguei o celular e fui dar parabéns para o pastor Vantuir. Falei, deixa esse homem com o Espírito Santo. Não tem força, não tem energia, deixa eu cuidar das ovelhas que estão diante de mim e o pastor dele cuida dele. Mas é disso que a gente está falando. É óbvio que a gente não vai pôr aqui etiquetas de linguajar, mas naturalmente algumas palavras que saem da nossa boca não são adequadas. Então eu faço questão, por exemplo, de chamar as pessoas de mano, justamente para ser provocativo. O pastor me chamou de mano, né? O pastor tem umas gírias, e isso é proposital. E aí, meus irmãos, é interessante a gente perceber algumas dessas incoerências na religiosidade. Por exemplo, certa feita, uma mãe me procurou que eu tinha que conversar com o filho dela, que o filho dela estava perdido, um adolescente também da igreja. Que ele estava pecando demais, que o menino era terrível, que o menino estava desviado. E eu falei, minha irmã, qual é o principal pecado do seu filho para que a gente possa tentar ajudá-lo? Esse menino, pastor, só escuta a música do mundo. Aí eu fiz uma pergunta para ela, a irmã assiste algum filme de vez em quando, vê alguma série? Pastor, eu amo série, amo novela, amo filme. Eu falei, a irmã, quando está vendo, a irmã consegue ver alguma série, algum filme que não tem música secular? Não, pastor, mas meu filho só quer ouvir música secular. Quer dizer, é uma religiosidade incoerente. É óbvio que a música traz sentimentos, alimenta perspectivas, e dependendo do ritmo, isso mexe com a sua mente. Não é à toa que na balada, eles não colocam música clássica. Não é à toa que enquanto as pessoas estão fazendo sexo ao ar livre num baile funk, a batida é aquela batida. Não é à toa. É claro que ritmo mexe com a nossa psique. É claro que letra nos influencia. Agora, o que nós esperamos? Que o cristão, ainda que ele tenha prazer em alguma música secular, que emane de dentro dele uma sede por Deus, a ponto dele preferir, em geral, ouvir músicas que vão adorar a Deus. Porque também não é qualquer música gospel que presta, não. Tem umas aí que é pior do que a música secular. Tem mais verdade teológica em algumas músicas seculares do que muito desse evangelicalismo nojento que a gente tem. Então, nós precisamos entender que é natural. Quem não gosta de ouvir louvor, quem não gosta de orar, tem que orar, tem que ouvir louvor. Isso não muda a vida de ninguém. Aí ele vai ouvir o louvor de manhã, mas à noite está na novela da Rede Globo, na novela da Record, porque eu não acho que a novela da Record é santa, não, porque a da Record é tudo problemático. Eu já falei aqui, é verdade, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente pode ver. É isso que eu estou falando. Não adianta trazer o legal. Não pode ver novela. Mas aí vê série. É esse tipo de incoerência que a gente está falando. A gente não pode colocar essas regras para as pessoas. Então, lá no dia que o rei Davi cometeu adultério com Betseba, lá na novela da Record, deu tanta audiência que eles reprisaram. Isso nunca aconteceu na telenovela da história do Brasil. Eles repetiram no dia seguinte o episódio. O pessoal falou, caramba, o que vai acontecer depois? O mesmo episódio. E os índices de audiência bombou de novo. Porque aí o Brasil inteiro cometeu adultério junto com Davi. Olhando as curvas de Betseba. Então, é esse discernimento que a gente tem que ter. O crente não pode ir no cinema, claro que pode. Agora, vai chegar lá, vai ter que abaixar a cabeça. Eu estou doido para ver o filme do Napoleão. Mas pelo trailer, tem coisa pesada. Então, eu fico igual criancinha, irmãos, ó. Aí a minha esposa, que é mais santa que eu, de vez em quando ela dá uma olhada. Liberou, Ricardo. Tem hora que eu saio para beber uma água. Série em casa é com
o coisa na mão. Isso é o quê? É regra? Não é regra, é legal. Eu vou julgar o irmão que foi ver um filme, ele foi no cinema, ele foi na série. É disso que a gente está falando. A religiosidade, quando a gente começa a pôr regra, vai gerando incoerências. Então a gente tem que partir de uma espiritualidade verdadeira, onde emanando do próprio Espírito de Deus, a gente saiba tomar as melhores decisões que vão glorificar a Deus e que vão fazer bem para nós e para quem está ao nosso redor. Enfim, o reino de Deus não é religiosidade incoerente, mas espiritualidade que liberta. Nós temos tentado viver isso enquanto igreja, não impondo a irmãos nenhum tipo de peso que não seja o peso da cruz de Cristo do Evangelho, que é guardado a todos nós. E temos também tentado no nosso trato individual com os irmãos, não trabalhar também dessa forma legalista, analisando a vida de cada um e tentando formatar de uma maneira, mas acreditando que na verdadeira liberdade em Cristo Jesus, os irmãos vão sempre escolher a Cristo e tomar as melhores decisões, visando glorificar a Deus, visando o seu próprio bem, o bem da sua família e o bem do seu próximo. Infelizmente, lá na sinagoga e agora na casa dos fariseus, muita gente não gostou do que Jesus falou. Isso que eu estou falando aqui, tem muito pastor que não gosta, porque eles realmente acreditam que as pessoas têm que ser presas no laço, no cabresto e na manipulação e no controle. E eles acham que se você não falar, que se ele não der dízimo, ele vai ser devorado por um demônio, eles não vão dar o dízimo. Eles realmente acreditam que o legalismo e o peso é fundamental para que o povo viva nos caminhos do Senhor. E não é isso que o Novo Testamento ensina, e não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando que a missão dele e a sua morte na cruz é para nos trazer verdadeira liberdade espiritual. Então você que está aqui nos visitando, meu irmão, meu amigo, minha amiga, sai daqui com essa certeza. Se você vai decidir virar batista e vir para a nossa igreja, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Na verdade, talvez é até melhor a sua religião do que a nossa. Agora, o que eu te exorto e suplico é que você saia daqui com um desejo ardente, com uma decisão tomada de ser de fato espiritualmente livre ao entregar sua vida a Jesus Cristo. Isso eu quero muito. E aí, qual vai ser a denominação cristã que você vai seguir? O Espírito de Deus vai te conduzir. E você que já está em Cristo, você que já é salvo, você que já compreendeu o Evangelho, não permita que homens aprisionem vocês em regras criadas por eles mesmos. A gente tem uma crescente cada vez maior do adventismo e da sua influência. Então, crentes preocupados com sábado, crentes preocupados com comida. Meus irmãos, vocês são livres para comer tudo sem guludice e para a glória de Deus. Vocês são livres para cultuar Jesus no sábado, no domingo, na segunda, na sexta, o dia que vocês quiserem. Nós somos livres para comer torresmo, carne de porco. Nós somos livres para beber qualquer tipo de bebida sem desonrar a Cristo. A gente é livre em Cristo Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com esses homens maus e com essas religiosidades que vão aprisionando as pessoas. Vamos orar, para que o Senhor nos ajude a viver essa liberdade. Senhor Jesus, se alguém está aqui presente e tem vivido debaixo das regras da religião, e até estão sendo beneficiadas momentaneamente com as regras dessa religião, que o Senhor possa mostrar para elas nessa manhã, que mais do que seguir regras, o Senhor quer trazer verdadeira liberdade a essas pessoas. O Senhor quer restaurar a vida, o coração, transformar o espírito. O Senhor quer trazer verdadeira liberdade. Liberdade de homens, liberdade da religião, liberdade do pecado, liberdade do diabo. O Senhor quer dar verdadeira liberdade para essa pessoa. Assim como o Senhor livrou aquela mulher e agora esse homem daquela enfermidade, o Senhor quer livrar-nos todos da enfermidade espiritual.
E aqueles que são livres em Cristo, e eu creio que são a maioria nesse momento aqui, que possamos, ó Pai, nos lembrar como que o pecado nos aprisionava, como que o diabo nos escravizava, e temos um coração grato pela liberdade que temos em Cristo. E quantos aqui foram manipulados, enganados por religião de homens, e hoje estão livres pela palavra? Que sejamos gratos e não permitamos que homens maus e controladores queiram impor sobre nós leis que o Senhor não impôs. Que o teu povo viva em verdadeira liberdade, não se submetendo ao jugo de homens, nem dando vazão à carne e se submetendo mais uma vez à escravidão do pecado, mas vivendo de fato a liberdade que o Senhor tem para nós. O Senhor curou aquele homem e o mandou embora para a sua família, para a sua vida, livre, feliz. Assim também o Senhor libertou o nosso espírito, e alguns até o Senhor curou corpos aqui, fez milagres, curas, para que a gente viva uma vida de liberdade em Cristo Jesus, não para que a gente volte à prisão que outrora nos aprisionava. Muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque em Cristo, ó Pai, o Senhor tem nos dado verdadeira espiritualidade. E que ninguém saia daqui escravo de homens, do pecado, de si mesmo ou da religião. Mas que essa liberdade em Cristo, aquela cura que aquele homem recebeu, chegue para cada um aqui. E que seja primariamente o mais importante, a cura da alma, a cura do espírito. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.